Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Alto Astral no 14. Eu sempre vou numerando. Passamos já da edição 200, essa edição já é de número 203. Realmente são muitas entrevistas, 4 anos no ar. E uma missão a qual o Joseval se propôs, e eu aqui também, da mesma forma, de trazer a boa informação, né, que é fundamental sempre, o tempo todo. São entrevistas basicamente na área médica, mas é claro, a gente entrevista profissionais de outras áreas. Só que hoje, retomando a área médica, nós temos uma entrevistada. Ela é cardiologista, e eu até, antes de começar o programa, eu falava com a doutora Aline de Mendonça Campos, que eu já entrevistei vários cardiologistas, homens, mas você será a primeira. E me permite chamar de você, porque ainda é muito jovem, vai ficar chamando a doutora Aline aqui de senhora, vai ficar ruim. Então, seja bem-vinda aqui ao programa Alto Astral, doutora Aline. Obrigada, Guilherme. Coisa boa contar com sua presença aqui. A gente sempre é muito curioso a respeito do que leva as pessoas a determinadas profissões. A área médica tem aquela tradição grande que, invariavelmente, você tem médicos na família e, né, puxa vida, vai ser médico também. Acontece muito, né? Nada contra, né? A favor, enfim, cada um segue dessa maneira. Na sua família foi também da mesma forma? Não, na minha família não tínhamos médicos, né? Tem um primo mais distante, mas eu decidi porque a gente tinha um histórico familiar de doenças cardíacas e isso acabou fazendo com que eu me envolvesse mais com a área. Então, despertou essa curiosidade. Despertou a curiosidade, isso. E aí, convivendo com isso, a gente foi aprendendo e tendo interesse. Certo. E seu processo de formação foi onde? Foi através de qual faculdade? Eu iniciei em Brasília e aí depois eu terminei a faculdade em Tocantins. No Tocantins. E você não é de Anápolis, é goiana, mas não de Anápolis. Isso, sou de Porangatu, Goiás. Eu até brincava com a doutora Aline aqui. Anápolis está quente, mas Porangatu é mais mais quente. Uma coisa ferve, literalmente. Né? Isso. Que coisa boa. Vamos falar então, aqui vamos trazer alguns dados que acho que são importantes e relevantes, que a gente vive pandemia e pandemia está matando muita gente. Só que muitas vezes a gente esquece também das doenças cardíacas, que, de acordo com os dados, é a principal causa de morte no Brasil para homens e mulheres. E a gente tem um número aqui de pouco mais de 600 mil pessoas morrem de doenças cardíacas no Brasil anualmente. Realmente são números assustadores, né, doutora? Isso. Complicado. E até antes da gente entrar na entrevista em si, a gente percebe, não sei se de repente relacionava-se muito a ataques cardíacos a homens, mas as mulheres também, até antecipando perguntas nossas aqui, também estão chegando à paridade na questão de doenças cardiovasculares? Sim. As doenças cardiovasculares acometem ambos, né? Só que até certa idade, os homens são mais acometidos do que mulheres, pelo fator protetor hormonal da mulher. Sim. Quando a mulher entra na menopausa, quando ela se iguala, equivale os riscos de infarto, né? Sim. Tanto na mulher quanto no homem. Aí equipara, né? Isso. Então vamos lá, então, para as pessoas entenderem, o que é uma doença cardiovascular? As doenças cardiovasculares são doenças que acometem tanto o coração quanto os vasos sanguíneos, né? Então, a circulação em si é acometida. Todo mundo pensa só no coraçãozinho ali. Coração, mas tem os vasos também, né? Sim, então todo aquele movimento de irrigação, movimentação, então é todo um esquema complexo, né? Isso. Porque todo mundo só lembra do coraçãozinho ali. E falando até em fatores de risco, porque muita gente fala de obesidade, tabagismo, alcoolismo, eu queria que a gente citasse os principais, que é sempre bom lembrar, porque parece que as pessoas sabem, mas ignoram. Não, eu sei, mas vão deixar para depois, a tal da carne gordinha, do cigarro. Fala disso um pouquinho para a gente, Aline. Então, são vários, né, inúmeros. A gente tem que lembrar que, além dos fatores modificáveis, né, que é a obesidade, o sedentarismo, o tabagismo, a gente também tem os fatores genéticos, né? Então, isso também conta. Tem vários outros, hipertensão, diabetes, o estresse, além desses outros inúmeros fatores em que a gente tem que ter o conhecimento e saber que pode mudar, né?
Sim, e fora isso, por exemplo, a rotina é estressante. E o Covid trouxe um processo de estresse muito grande, sem dúvida nenhuma, de confinamento, estresse financeiro, né? Porque muitas atividades simplesmente pararam, gente que deixou de ter renda, gente que faleceu, né? Familiares. O estresse também ele é preponderante, torna-se um fator importante, ainda mais agora. Bastante. O estresse altera muito isso. E além dos fatores inflamatórios que a própria doença traz, né? Além da doença do Covid, o fator das pessoas ficarem isoladas, a restrição, né? As pessoas ficarem em casa, sem muitos convívios, né? Isso acaba interferindo também. A gente está falando de estresse, mas depressão também, né? Depressão, sim. As doenças, né? A falta de atividade física. Essa é complicada, viu, doutora Aline? Porque o dia a dia, é o que a gente falou aqui no início, as pessoas sabem, né? Porque não tem, de meio de tanta informação, fala, não sei o que eu tenho que fazer para manter a forma, né? Fechar a boquinha, enfim, aquela coisa toda. Mas é difícil, é um processo complicado. Se fosse fácil, todo mundo fazia. E principalmente nessa questão da alimentação, a gente vê hoje em dia, e se a gente tem a gente tinha uma pátria que a gente falava de desnutridos, hoje a gente tem é claro, tem muita gente que passa fome ainda, a gente tem que frisar isso, mas de uma nutrição inadequada. A gente vê crianças obesas, adultos também da mesma forma. Da mesma forma. A rotina, né? A falta de rotina. Então, são as comidas rápidas, a alimentação fora de horário, o que é rápido, é conveniente, às vezes não é tão saudável. Então, a gente tá saindo de uma linha para pior, né? Por causa do estresse mesmo, por causa da nossa rotina, da qualidade de vida, isso está se tornando cada dia pior. Porque a gente está comendo coisas mais salgadas, a gente está fazendo alimentações pobres em nutrientes e o controle fica difícil, né, de fazer hoje em dia. Muitas vezes a gente entrevista aqui nutricionistas também, nutrólogos, endocrinologistas, porque tem essa praticidade do dia a dia e tem muita gente que em alguns momentos condena determinados alimentos. A ovo é bom demais, aí depois o ovo mata. Né? O bom é o leite daquele antigo, lá do leiteiro, enfim, nem tão pasteurizado. Aí não, esse mata, tem que ser o outro. Mas a gente sente um movimento assim, de muitas coisas voltando à culinária antiga. Você falou que é de porangatu, acho que tem muito essa tradição. Daquela, de repente, a manteiga feita, a banha de porco, coisas dos nossos avós. Da minha, muito mais, evidentemente, que a sua. Então, nada é tão condenável assim. De repente, seja até mais saudável do que a coisa que a gente vê hoje em dia, né? Tudo tem que ser dosado, né? Eu acho que a qualidade de vida está nisso. Não adianta a gente exagerar em alguma coisa e outras coisas estiverem faltando, né? Então, se você se alimentar com moderação, nos horários corretos, em quantidades adequadas, né, eu acho que está de bom tamanho. Mas fazer o acompanhamento com o nutricionista é muito importante, né, gente? Nutricionista, endócrino, isso faz muita diferença. E sempre falamos aqui, doutora Aline, da importância de equipes multidisciplinares. E há muito essa interlocução hoje em dia entre vocês? Muito. A gente precisa disso, né? Nem tudo que é bom para mim é bom para você, né? Sim. Então a gente precisa desse acompanhamento, a gente precisa dessa conversa com demais profissionais para chegar a um bem maior para o paciente. Sim. Bom, a gente falou que é a doença cardiovascular, fatores de risco, todo mundo aí sabe. Só que a gente tem que lembrar o tempo todo, tentar puxar a orelha. Mas, enfim. E o infarto do miocárdio? A gente fala infarto, a pronúncia tanto faz, infarte ou infarto, está correto. Mas o que é o infarto do miocárdio? Então, o infarto do miocárdio é quando as células do músculo, o músculo cardíaco mesmo, entra em sofrimento por uma falta de nutrição do músculo. O que nutre esse músculo? Geralmente oxigênio. Então, se você interromper essa nutrição por uma obstrução, por obstrução das artérias, da irrigação do músculo, ele vai morrer e isso se chama infarto do miocárdio. E ele é a mesma coisa que ataque cardíaco? Ataque cardíaco e infarto do miocárdio são a mesma coisa? São. O que a gente tem que tentar diferenciar é a morte súbita. Aquela pessoa que está na rua, de repente ela cai no chão.
aquilo chama morte súbita, aquilo não chama infarto. E por que acontece? Então, o infarto, ele pode causar uma morte súbita. A pessoa que infartou, que entupiu uma artéria do coração, pode levar a pessoa a morrer naquele momento, né? Mas a morte súbita, que é a morte repentina, né? Ela não necessariamente é por infarto. Então, às vezes a gente pensa um ataque cardíaco, a pessoa teve um ataque cardíaco. Não necessariamente ela teve, né, um infarto. Sim. Então, a gente às vezes confunde é uma forma leiga de falar, né, ataque cardíaco, mas é a mesma coisa, assim. Ataque cardíaco a gente pode considerar que seja um infarto, só que a gente tem que lembrar que nem toda morte repentina é um infarto. Todo mundo relacionou, não. Parou o coração, morreu. Infartou, coitado. Tava andando ali, tava saudável. Infartou. Morreu. O jogador tava correndo lá, caiu e infartou. Teve até na Eurocopa agora recentemente o caso, o jogador simplesmente apagou lá. E ali aquela pronta intervenção, ela foi fundamental para preservar a vida dele. Eu não sei se você acompanhou todo aquele processo. Sim, demais. Então, foi assustador, né? Foi assustador. Se não tivessem os médicos, se não tivessem quem fosse reanimar ali, talvez ele não teria recuperado. Sim. Né? Então, isso é extremamente importante. Tanto o conhecimento, quanto o treinamento. A técnica adequada. Isso. O uso do desfibrilador, que é um aparelho em locais onde tem grande movimentação de pessoas, isso é fundamental. Porque eu lembro de um caso, isso bem anterior no futebol brasileiro, no início dos anos 2000 ainda, do Serginho, ele era jogador de São Caetano, foi uma situação semelhante àquela. Foi um caso clássico também, só que não tinha desfibrilador, ninguém sabia o que fazer, enfim. E depois disso, alguns faleceram, inclusive. Então, essa pronta assistência, o pronto atendimento, ele é fundamental. A gente já fez entrevistas aqui, usando até boneco, eu acho que é Lucy, se não me engano, chama-se Lucy, esse que é o corpo humano ali para aprender técnicas de ressuscitação. Ele é da União Evangélica, se não me engano. E foi assim uma entrevista bem interessante para, de repente, você não tem ninguém por ali por perto. O que você pode fazer, né? E às vezes é um aprendizado simples, uma técnica simples. Um cidadão comum ele pode ajudar a salvar a vida também? Pode sim. Isso, né? A gente tem as orientações, são os cursos básicos, né? Isso ajuda muito. Foi interessante. O mais difícil para mim foi ajoelhar para conseguir fazer. Mas depois, assim, eu achei muito bacana, muito interessante. Procuro sempre passar para as pessoas também, mesmo de forma rudimentar, mas para tentar entender como que é o processo. Às vezes a intervenção pode salvar a vida, né? Tem alguns países que colocam na grade os cursos básicos de reanimação. Isso é interessantíssimo, né? Certo. E no caso ali de algum evento que aconteça na rua, por exemplo, não tem ninguém que tenha essa capacidade. A melhor situação é o quê? Isola a pessoa, tenta colocar a pessoa sentada, deixa ela como está, porque tem muita gente que fala, não, infartou, tem que ficar deitado ali para descansar. Algumas pessoas falam, não, tente colocar em pé, tossir. Enfim, tem muitas coisas que as pessoas ficam na dúvida se funciona, não funciona, como agir. No momento, a primeira coisa que você tem que fazer é chamar assistência, né? Sempre vai ter outras pessoas por fora, então tem que tomar cuidado com o que você vai fazer, com a movimentação da pessoa. Então, às vezes, ela cai de algum local, se você movimentar o corpo, isso vai lesionar mais ainda. Então, se você não sabe o que fazer, se não tem aquela formação, se não tem prática, é melhor não mexer na pessoa, né? Agora não, se a pessoa tem conhecimento, se sabe fazer uma massagem cardíaca, prontamente ela tem que ajudar. Certo. A gente falou aqui da questão da morte súbita, mas o infarto também pode levar a essa morte súbita. Mas ele sinaliza também? Ele sempre vai sinalizar ou não? Ele pode ser sorrateiro, porque todo mundo fala de ardência no peito, o braço formigando, enfim, aquelas situações comuns. Mas pode acontecer também de não enviar nenhum sinal? Infelizmente pode. A gente tem um infarto que não traz sintomas, né? Que ele vem inesperadamente. Sim. Então, ele pode vir de uma forma inesperada, como ela pode vir também com sintomas, né? As pessoas chamam de infarto fulminante, né? O infarto fulminante é aquele que pode levar à morte da pessoa se não for prontamente tratado. Então, se ele tiver um infarto em que seja importante, em que não tiver assistência médica rápida, não tiver auxílio, ele pode ir a óbito, né? Dentro de 24 horas. E essa assistência? Porque muita gente fala, tem um tempo limite, ele passou daquilo ali, não adianta. E às vezes é complicado para chegar. Mas qual seria o
o limite assim, entre conseguir, entre aspas, ressuscitar a pessoa, trazer ela de volta, como foi o caso do jogador lá, e de repente não dá mais tempo. Tem um limite ou essa linha depende de cada pessoa, depende da agressividade do infarto, digamos assim? Depende. Mas assim, se a pessoa caiu ali, aquele momento, ela precisa tentar, né? Então, o relógio, o cronômetro dispara ali. Dispara ali, naquele momento. Então, precisa ser tentado. Agora, passou horas, passou um momento em que aquilo pode ser revertido, aí não tem mais solução. Então, prontamente, independente do tempo que a pessoa tiver caído ali, ela precisa de assistência médica. E no seu dia a dia, você já se deparou assim, com situações limite, digamos assim, de tentar e conseguir trazer uma pessoa de volta? Inúmeras, né? E qual a sensação que vem no profissional? Porque muita gente fala sempre assim, não, o médico ele tá ali, às vezes ele é frio, né? Ou ele tenta ser frio, ou ele tem que ser frio, mas tem um sentimento envolvido, evidentemente, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse sentimento de conseguir aquela vitória. Então, no momento, a gente que trabalha às vezes interior, né? Interior, as pessoas chegam carregadas, né? Chegam de forma... A adrenalina é tão grande que você não consegue... O desespero das pessoas ali ao redor, né? Isso. Você não consegue pensar em nada, né? Você só sabe agir naquele momento. Então, bem focado, objetivo mesmo. Eu tenho que fazer isso aqui e não vou perder tempo com conversa. E a equipe em si, sabe, trabalhando em conjunto, e depois que você consegue, depois que você é bem sucedido na reanimação, te dá uma sensação de alívio, sabe? Uma sensação de que você cumpriu o seu papel, que a equipe te ajudou, em que todo mundo foi prontamente certo ali naquele momento. É uma sensação de gratidão, sabe? De todo mundo, de toda a equipe. Porque aquilo não depende só de uma pessoa, não depende, né? Depende da agilidade, do bom serviço de todo mundo ali. E não tem dinheiro que pague isso? Não tem. Não tem. Quem gosta de pronto-socorro, quem vive isso, a cada dia é uma gratidão. Sim. E o coração dispara também, né? Muito. O médico está socorrendo alguém, mas a adrenalina vai ali, enfim. Já quase infartou, doutora Aline, tentando salvar o tratado? Quase, várias vezes. Não, realmente não é fácil, não, porque a gente tem que levar isso em consideração. Porque, é claro, momento de pandemia, o atendimento, o pronto atendimento, urgências e emergências, são situações complicadas e que ninguém chega ali, né, sorrindo ou tá tranquilo. Sorrir na hora que vai embora, né, que tem a solução. Mas é uma situação de estresse, então é muito importante se respeite também a pessoa que está do outro lado. Desde a pessoa que vai te atender ali, né, seja, né, na própria recepção, os profissionais de saúde, porque é uma situação de estresse para quem está chegando e para quem está lá também. Né? Jornadas desgastantes também, né, doutora? A gente tem que saber entender todos os lados, né? Na hora, às vezes, um ou outro perde a paciência. Tem que relevar. Tá com os nervos à flor da pele, a gente tem que... Tem que relevar. Porque a gente já viu caso até de agressão, né? Tem muito. De agredir a pessoa que não tem compreensão. E procure, a gente sempre fala, se coloque no lado, né? No lugar do outro lado. Porque não é nada fácil. Hoje a gente estava falando aqui de sintoma típico e tal. Estou aqui, para quem está vendo a gente agora. Quem está preocupado? De repente estou assistindo a TV ali e aconteceu alguma coisa anormal. O que seria esse anormal? Poderia ser um indicativo de alguma coisa não está legal comigo, seja homem ou seja mulher. Os sintomas são semelhantes os dois ou não? Não. Então vou falar de interesse próprio, vou falar dos homens agora. Os homens têm sintomas mais típicos, a gente fala. Por exemplo, dor no peito. Dor próximo ao coração? Próximo ao coração, atrás do externo, atrás desse osso aqui mesmo, né? Então, geralmente, os homens sentem dor atrás do externo. É uma dor aguda, alguma coisa assim? Dor em aperto, dor forte, em aperto, com irradiação. Então, ela vai para o braço, às vezes para o outro braço. Então, o pessoal sempre lembra do braço esquerdo. Sempre o braço esquerdo, do lado do coração. Pode ir para o braço direito também, pode vir para o pescoço, pode irradiar para o dorso, para as costas, para a parte superior do abdômen. Pode causar náusea, sudorese, palpitações, que é o coração acelerado, né? Então tem vários sintomas que podem vir acompanhando, mas a dor característica é em aperto, atrás do externo, no tórax, né? Que dura geralmente
questão de minutos, né? Se for um infarto mesmo, ele vai durar cerca de mais de 30 minutos. Sim, mas é um sinal bem característico. Sinal A bem pessoa é característico. procurar rapidamente se dirigir. Isso, de ao forte hospital. intensidade, geralmente desencadeada por esforços. Então a gente às vezes pensa assim, eu tava quietinha, veio uma dor no meu peito e logo melhorou, questão de segundos melhorou. Não é típico. Então a dor típica é desencadeada por esforços, tá? Geralmente as pessoas associam também àquela queimação pós-alimentar, né, que é o refluxo. Às vezes confunde. refluxo. Então, assim, são bem parecidas, né? Tem doenças que são bem parecidas que a gente também não pode deixar de achar que não pode ser, né? E principalmente os homens, né? A gente sempre fala que geralmente só vão para o hospital fazer consulta puxados pelas mulheres. Justamente. Aquela coisa que a gente sabe que não deve acontecer e pode levar à morte. Né? Sim. Simples assim. Em relação às mulheres, que você disse que são diferentes esses sintomas, de como as mulheres têm que ficar atentas? Então, as mulheres também podem ser dor típicas, né? Só que as mulheres e os idosos também, eles podem demonstrar formas diferentes, né? E quando a gente fala idoso, é independente do sexo? Independente do sexo. Né? Independente do sexo. Essas pessoas podem sentir, por exemplo, tonturas, mal-estar, dor epigástrica, que é a dor abdominal. Então, são sintomas que podem ser relacionados ao coração, que podem ser relacionados ao infarto, e não necessariamente vem acompanhado de dor. Né? Então, não necessariamente tem aquela dor no peito forte, que irradia pro braço. Sim, porque todo mundo só pensa nisso, né? Só pensa nisso. E uma questão que muita gente fala também, é mito ou verdade? A questão do AS, você tomar ali, de repente, pode ajudar a você chegar na unidade hospitalar. Então, o AS, ele não é recomendado a utilização domiciliar, de uso contínuo. Antigamente, as pessoas falavam, eu tomo AS... Todo dia eu tomo mitoserado aqui. Toma AS para raliar o sangue, né? Ali você encontrou o termo exato, para raliar o sangue. Exatamente isso, amiga, foi popular. Ele não é recomendado. Ele tem que ser utilizado, prescrito pelo médico no pronto-socorro, né? Ou por orientação do médico, né? Por telefone, de alguma forma. Sim. Mas, por exemplo, se a pessoa tem uma úlcera gástrica e ela rompeu, se a pessoa tomar um AS, vai complicar a situação, né? Então, o AS ele não é recomendado para tomar sem prescrição médica. Mas e nesse caso emergencial, especificamente, estou sentindo mal aqui, vou tomar um AS? Não. Também não, de forma alguma? De forma alguma, desde que você precisa ser avaliado pelo médico. Sim. Orientado pelo médico. Então, mais um mito que a gente deixa para trás aí. Falando agora especificamente de Covid, que é um momento complicado, né, como a gente nunca viveu. Imagino para vocês também no dia a dia, a luta, o desafio que deve ter sido, né, de desgaste, de perder amigos, né, de parentes. Acho que ninguém que esteja vendo aqui, nos assistindo, e tomara que tenha, né, essa bênção de não ter pelo menos um conhecido que tenha falecido por conta da Covid. E por conta de situações que, assim, a gente não precisa estar lembrando, né, que aconteceram, já atrás de vacina, enfim, gente que ainda acontece a vacina e cada um pensa da forma que acha mais adequado. Mas em relação ao Covid especificamente, os pacientes cardíacos têm sintomas mais graves de Covid? Tem sim. Todas as que a gente fala de comorbidades, né, são as doenças crônicas, elas causam uma inflamação no seu organismo. Então, as pessoas que têm pressão alta, diabetes, né? Então, são pessoas que têm o organismo inflamado. E isso facilita com que as complicações do Covid venham mais rápidas, né? De forma mais abrupta, mais graves. E no dia a dia, como é que está sendo isso para vocês? É um desafio porque é algo novo, situação inusitada. Aquele primeiro momento, como lidar com isso, de que forma lidar, meu Deus, máscara... A gente tinha questões de intubação, pouca experiência, de pessoas estavam lidando com aquilo pela primeira vez, né? Acho que até alguns médicos mais experientes se assustaram com aquilo. Como foi esse desafio para você e para as pessoas próximas, você conhece também, desse dia a dia? É um medo desconhecido, né? Sim, claro, então, somos humanos. Né? É difícil, é complicado porque
você lidar com uma coisa que você não tem conhecimento, cada dia uma novidade diferente, cada dia um artigo diferente, cada dia um colégio falando sobre medicações, o outro já fala contra medicações, então isso é complicado você saber manejar isso tudo, né? Então, a gente vai usar tal medicação, não vai usar tal medicação, não, já viu que medicação faz efeito, a outra não. Muita coisa virava experimentação mesmo, né? Isso. Então, você acabava querendo fazer o melhor para o paciente, só que sem embasamento científico, né? Isso complicou demais a nossa vida, demais, porque as pessoas chegavam automedicadas em pronto-socorro, né? E às vezes tomando coisas diversas, né? Diversas. Para não falar cloroquina, ivermectina, enfim, né? Isso. Uso de anticoagulantes. Então as pessoas faziam de tudo, elas tentavam de alguma forma, né? E para desfazer esse quebra-cabeça e entender o que as pessoas tomaram e situar, complica mais um quadro ainda, né? Complica mais. É orientação, né? Você tem que chegar a orientar, explicar, tentar orientar a população. Essa foi a nossa função maior, né? Orientar sobre os riscos, quando procurar assistência médica, né? Orientar sobre saturação. A população teve que aprender muita coisa, coisas que eles não sabiam antigamente, eles tiveram que aprender para poder saber a gravidade de quem estava com Covid, né? Para procurar assistência médica na hora certa. Você tocou num tema interessante, agora assistência médica, porque o que a gente viu também, até por conta desse medo das pessoas, enfim, de todo mundo, né? Muitas pessoas abandonando tratamentos. E o paciente cardíaco também ele tem que seguir uma determinada rotina de consultas, enfim. Você no dia a dia viu muita gente deixando de lado e de repente complicando a situação por conta desse medo todo de abandonar o tratamento? Inúmeras, gente. Inúmeras pessoas deixaram de fazer acompanhamento com medo. E algumas até, sabe, lá falecendo, né? Não vou no pronto-socorro porque lá eu vou pegar Covid. O termo clássico era esse, né? E aí você deixa uma patologia grave que deveria ser tratada imediatamente por medo, né? Sim. As consultas de rotina. Então, você deixa de diagnosticar uma doença grave porque, não, esse ano eu não fiz meu check-up porque eu tô com medo de ir no consultório. Né? Tô com medo de ir no postinho, tá cheio de Covid, lá só tem Covid. Então, as pessoas deixaram de lado as rotinas, deixaram de lado por medo. E até dentro dessa rotina, é claro, porque os pacientes às vezes mudam muito, mas tem alguns que, de repente, eu gosto da doutora Aline e acompanho a doutora Aline. Teve caso de repente você ligar e chamar, vem aqui, você tem que, enfim, não me abandone. Gente, geralmente vem o familiar. Doutora, minha mãe tá sentindo isso assado, qual remédio que eu posso dar para ela? Isso, qual remédio que eu posso dar? Eu falei, gente, não tem que dar remédio, você tem que vir no consultório. Sim. A gente precisa examinar, né? E aí eles, mas ela não tá querendo ir, ela tá com medo, ela mora na fazenda, ela não teve contato. Entendeu? Essa situação foi demais. E para contornar isso, Aline, como é que faz? A gente precisa ser firme, né? Firme. Eu preciso ver, a gente precisa examinar, ela precisa fazer exames. Então venha, a gente, né, tem todo o cuidado, a gente marca os horários com espaçamento de tempo, tudo mais, para tentar convencê-los de ir, de fazer esses exames, de ser examinado, né? Porque a gente sempre fala muito em evolução do mundo, tecnologia, consultas virtuais, mas tem certas coisas que só o presencial mesmo. Não tem como, né? O contato, o tato, né? O olhar do médico ali, ele continua sendo fundamental, não é? No dia a dia. Continua. Lógico, tem certos casos que a gente consegue, né? Manejar a distância, mas tem muitos casos em que só o contato. Só o exame físico mesmo, você chegar, olhar, examinar, palpar o paciente, vai fazer diferença. Esse olhar do médico de bater o olho, de repente você percebe alguma coisa diferente, já dá para ter isso. Entra dentro do consultório, você chega. Já dá para perceber? Chega um paciente com panturrilha grossa, a outra fininha, mancando, com dor, você já abre o olho e já pensa logo em trombose, né? E falando até voltando ao assunto do Covid, muitos falou em trombose, por exemplo.
No dia a dia, se tornou comum? Qual a relação em relação a doenças cardiovasculares? Enfim, de que forma a Covid afetou ou potencializou esses problemas? Potencializou demais, né? O Covid, ele aumenta essa atividade inflamatória, né? E predispõe a trombose. Então, vou até abrir um parênteses para explicar. O que seria a trombose? A trombose é uma coagulação dentro do vaso, né? E ela tem inúmeros fatores, desde predisposição. Então, se você tem histórico familiar, né, de trombose na família, você tem uma maior predisposição de ter, né, esses coágulos, né? E o Covid, ele aumenta muito. Aumenta o risco de tromboses, né? Então, ele aumenta o risco da trombose pulmonar, que é a tromboembolia pulmonar, trombose de outros vasos, né? Então, o Covid potencializou muito isso. Então, realmente foi muito, muito complicado. Uma outra pergunta aqui que eu tinha colocado para a Aline. Quero até tirar os óculos, viu, Aline? Porque senão o braço vai ficar curtinho. Senão eu não enxergo. E até em relação ao coronavírus, a gente estava falando de sintomas bem no início. São algumas características, questão de formigamento e tal, diferenças entre homens e mulheres. Mas o novo coronavírus, ele pode... e até, de repente, ele deflagra alguns processos, potencializa alguns processos, mas pode mascarar alguns processos também? Pode sim. Se o paciente, por exemplo, tem insuficiência cardíaca e adquiriu o Covid, como que ele vai diferenciar uma falta de ar do Covid de uma insuficiência cardíaca? Né? Então, mascara, as pessoas confundem, né? Então, tem que estar atento mesmo, tem que estar por perto, tem que estar em contato com o seu médico, tem que saber o que está acontecendo com o seu organismo. Porque são sintomas muito semelhantes, né? Principalmente a falta de ar, sim, a tosse. É o mais característico, né? Isso. O paciente com insuficiência cardíaca tosse. Então, quem tem Covid também tem tosse. Mas essa questão da tosse, ela é uma tosse assim, constante? Uma tosse pequenininha, curtinha? Porque eu já vi algumas pessoas assim perto de mim e não estava com Covid nem nada e parece até uma tosse viciante. A pessoa fica tossindo ali o tempo todo. Tem alguma relação? Com Covid? Não, eu falo mesmo com a questão da insuficiência cardíaca. Então, a tosse, geralmente, ela é mais desencadeada por edema pulmonar. Então, você está edemaciado, né, por conta da insuficiência cardíaca, o seu pulmão, ele fica meio que irritado por conta disso. Quando a paciente, ela pode tossir o dia inteiro. Porque eu já vi situações dessas. Só que ela piora bastante pós-decúbito, depois que a pessoa deita. Então, se a pessoa deita, começa a sentir muito desconforto para respirar, começa a tossir, isso é mais característico. À noite, acorda no meio da noite meio sufocado, precisa levantar, dar uma caminhada para melhorar a respiração, isso é mais característico de insuficiência cardíaca. Bom, quando a gente fala de coração, a gente lembra sempre de pressão arterial. Existe uma medida básica, todo mundo fala no tradicional 12/8, essa aí é boa, aí de repente não é isso mais, talvez o que preocupa mais a mais alta, a mais baixa, qual que seria o ideal, o equilíbrio ideal? Então, depende para quem, né? Se é uma pessoa com 55 anos, uma boa condição física. Então, acima de 18 anos, a gente caracteriza a pressão normal, a pressão ótima, na verdade, abaixo de 12/8. É uma pressão ótima. Acima disso, até a gente fala 13/8,5, né? Que não é 12 nem 13, é 120, na verdade, sim, né? 120/80. Só que é o famoso 12/8. Certo. Então, vamos lá. Até 13/8,5, né? Que é o 130/85. Deixa eu anotar aqui, pressão... eu estou fazendo uma consulta aqui. Só é uma pressão normal, né? Acima de 14/9 já é uma pressão alta. Isso tem que ser, não, primeira vez que eu medi 14/9 eu sou hipertenso? Não, entendeu? Tem que ser medidas constantes, né? Em consultório ou com alguns exames, por exemplo, o mapa. Então, isso tem que ser avaliado, né? Uma única medida que caracteriza a pressão alta ou não, tá? Mas a pressão ótima, vamos lá, né? Para a pergunta. Pressão ótima abaixo de 12/8, né? E pressão normal abaixo de 14/9.
E batimentos cardíacos. Eu digo isso porque o meu é muito lento. Meu coração ele anda assim vagarosamente, 45, 50. É normal isso? Normal é de 50 a 100. É. Isso. Tem pessoas que têm os batimentos mais baixos, né? 45. Só que com eletrocardiograma normal, com holter normal, teste ergométrico normal, isso é normal para essas pessoas. Eu falo assim, eu já fiz esse acompanhamento. Isso. E sempre normal. Isso Sim. é normal para você, né? Então, a gente fala que a faixa normal é de 50 a 100. Sim. Né? Agora, tem outras pessoas que podem ter frequências cardíacas mais baixas no normal dela, e não é uma doença. E durante a noite também, a nossa tendência é diminuir um pouquinho mais a frequência cardíaca no repouso. Em relação, porque todo mundo relaciona a vida saudável, é claro, com a alimentação, né? Comer de tudo um pouquinho também, né? Não é assim, não pode nada, muito restritivo também, acho que não adianta, né? A gente tem que procurar, é claro, os nutrientes em tudo que é possível, variedade maior. Evitar, é claro, hidratado, embutido, aquilo tudo que a gente sabe. Mas em relação à atividade física, todo mundo fala, a atividade física ela é sempre boa. Mas no caso da pessoa que tem alguma complicação, esse acompanhamento, como que ele deve ser? Existe alguma restrição total? De repente a pessoa é melhor nem fazer atividade física nenhuma? Como que é esse dia a dia? Não existe, né? Pacientes acima de 35 anos, para fazer atividade física, precisa ser avaliado pelo cardiologista. Né? Então a gente acha que é só ir ali começar uma academia, tá tudo bem. Não é. Então, tem pessoas que têm problemas cardíacos, tem pessoas que pode ter um fator de risco aumentado para doenças cardiovasculares e nem sabe, né? Então, ela precisa ser avaliada. Exercícios físicos mais intensos, competitivos, por exemplo, eles precisam fazer uma avaliação cardiológica para a prática de atividades físicas. Pacientes cardiopatas, principalmente, não podem fazer atividade física sem uma prescrição médica. Né? Então, o médico precisa avaliar, encaminhar para o educador físico e ser acompanhado. Tem que ser atividade física supervisionada nesses pacientes. Aí, voltando até a alguns casinhos atrás, uma das primeiras perguntas, a gente citou um jogador que simplesmente faleceu em campo ali. O que acontece em relação... É claro, eles são super atletas, né? Claro, tem toda uma dieta, tem todo o controle que a gente imagine, seja médico, alimentar, fisiológico, enfim. E, de repente, acontece aquilo. Então, principalmente os atletas, a principal causa de morte chama miocardiopatia hipertrófica. Isso aí, ele é avaliado e é fácil de até diagnosticar antes das atividades físicas, né? Então, esses pacientes que são atletas são bem avaliados, são bem acompanhados. Mas tem doenças em que esses atletas não demonstram. Então, são doenças, por exemplo, arritmias, que não tem como você pegar em um exame. Você faz todos os exames e de uma hora para outra ele vai desencadear uma arritmia e vai morrer. Sim. Então, tem certas coisas que acontecem. Você pode passar por vários especialistas, você pode fazer inúmeros exames, que infelizmente tem coisas que não dão sinais. A gente está falando do coração. O coração é um músculo ali também. Ele pode ficar hipertrofiado. No caso do atleta, o coração de atleta seria um coração maior, um coração com mais potencial, digamos assim, de trabalho? Sim, vamos lá. Se a gente começa uma academia, o nosso músculo não cresce, não aumenta de volume, nosso coração também. O atleta, se ele faz uma atividade física intensa, prolongada, ele vai hipertrofiar, ele vai aumentar o músculo cardíaco. Então, isso é bem comum nos atletas, né, de alto nível, e geralmente até confunde muito com essa doença que eu falei, cardiomiopatia hipertrófica. Porque eu escutei hiper, aí eu já relacionei com a hipertrofia do músculo. Então, nós temos as duas. Tem a doença, que é a cardiomiopatia hipertrófica, que o músculo é hipertrofiado, mas por uma patologia, né? Sim, não por conta de exercício, não nada por conta disso. de exercício. E tem a hipertrofia do atleta, né? Sim, natural. Então, né? isso. Ele vai fazendo exercício e vai desenvolvendo. Isso. E ele precisa ser diferenciado, né? Sim. Mas depois? É claro, os atletas têm aquela vida muito intensa, passam 10, 15, 20 anos, um nível assim, de exigência do organismo
e, por consequência, do coração, é claro, muito alto. Tem uns que simplesmente, encerrei minha carreira hoje, oba, agora vou comer, beber à vontade, fazer o que eu quiser. Tem outros que controlam, a gente sabe disso, evidentemente, mas em relação a esse coração hipertrofiado, pelo exercício físico durante tantos anos, o que acontece com ele? Ele vai perdendo essa massa, vai retomando aquele tamanho normal, mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte, é prejudicial também? De repente você está naquele ritmo intenso e para com tudo de uma hora para outra? Então, o seu músculo vai voltar ao normal se você interromper a atividade física, questão de 3, 4 semanas, ele já tende a retornar, né? Só que a ausência da atividade física sempre é prejudicial. Então, se você fez atividade física a sua vida inteira, ótimo. Se você interromper, você vai aumentar os fatores de risco. Então, você tem que manter uma atividade física regular. Não precisa ser de alto nível, né? Você precisa fazer 150 minutos de atividade física moderada por semana. Sim. Mesmo seja aquela caminhada, mas um ritmo mais intenso, porque tem gente também que não está fazendo caminhada, mas está batendo papo. Não dá, né? Assim, até bom ter os amigos, mas cria-se um ritmo, né? Isso. Não precisa ser competitivo, não vai criar um ritmo, né? E Anápolis tem muito disso. Lá em Porangatu as pessoas gostam, né, de fazer caminhada ao redor da lagoa, né? Se é cara a lagoa? Não sei, acho que não. Tem tempo que eu vou lá. Botava jacaré, né? Que eu tava com a criança lá, enfim, né? Falando agora em questão familiar, porque muita gente relaciona algumas doenças com a questão genética, predisposição. Se meu pai foi cardiopata, minha mãe, enfim, que seja, eu vou ser também. Não necessariamente, qual é esse nível aí de relação de história familiar ou genética? Não necessariamente, né? Tem doenças que são hereditárias, que passam de pai para filho, por exemplo, a hipertensão é hereditária, né? Algumas formas de diabetes também é hereditária. Então, se você tem histórico familiar de algumas doenças, você pode sim desenvolver elas, né? Você tem maior predisposição de desenvolver. Agora, tem outras doenças que a gente chama de doenças congênitas, que às vezes a pessoa nasce com ela e não necessariamente os filhos dela vão ter essas doenças. Então, depende muito do que é. Mas se você tem história na família de infarto, AVC, diabetes, colesterol alto, tudo isso geralmente é hereditário. Hereditário. Em relação à idade, porque todo mundo relaciona muito com a mais idade, você judiar do seu organismo, comer coisas indevidas, mas pode acontecer também com crianças ou jovens infartarem também? Pode sim. Né? Tem doenças, igual eu expliquei, que são genéticas, que a gente às vezes não depende dos fatores ambientais, né? Não depende da alimentação, né? Não depende da obesidade, da pressão, e as pessoas acabam infartando também. Então pode acontecer com os mais jovens. Pode, sim. Em relação à evolução médica, a gente teve o primeiro transplante de coração, se não me engano, no final dos anos 60, início dos anos 70, o doutor Christian Barnard, lá na África do Sul, depois o doutor Zerbini aqui também. Essa evolução, ela... E é claro, pelo tempo você está exercendo a profissão também, na questão do aperfeiçoamento, ele tem que ser diário, porque é claro, tudo evolui. E na cardiologia está evoluindo de uma forma rápida também? Mais rápida do que a gente imagina. Então conta pra gente aí. Todos os dias, medicações novas, todos os dias terapias, todos os dias são artigos, congressos, com benefícios para nós, né? Sim. Cada dia que passa, nós temos mais recursos para tratar as doenças cardiovasculares. Isso é muito bom. Certo. Até no aprimoramento, eu diria, de técnicas do dia a dia. Você faz a cirurgia também? Não, só o clínico, né? Só o clínico, sim. Mas nesse dia a dia, é claro, esse estudo tem que ser constante. A evolução, ela é permanente, né? É permanente. Isso a gente não para, não. Cada dia que passa são técnicas novas, né? Facilitando a vida. Antigamente, todas as pessoas que precisavam de uma cirurgia geralmente tinha que fazer a esternotomia, né? Você via muita gente. Eu tinha um tio que fez, que disse que nunca sentiu a dor tamanha, né? De simplesmente abrir o peito, né? Isso. Hoje em dia nós temos a hemodinâmica, né? O serviço de hemodinâmica é perfeito, consegue fazer inúmeros procedimentos em que a gente não precisa mais
abrir o peito da pessoa, né? Essa é uma coisa tão invasiva, né? Bom, a gente falou aqui de histórico familiar, mas e histórico pessoal? Aí vem da maneira que a gente trata nosso corpo também. Como que ele pode te levar a uma doença cardíaca? Vamos relembrar aí normas e procedimentos. Então, a gente não se alimentar saudável, a ingesta excessiva de sal. O brasileiro em si Adoro sal, né? adora o sal, né? Então, a ingesta excessiva de sal. Tá o saleiro ali, quer dizer, já está tudo temperado e vai o sal. A alimentação pobre em potássio. Então, o potássio é benéfico para nós, né? Então, a falta de atividade física, o sedentarismo, tudo isso interfere muito. Se você já tem uma predisposição, seja genética, você ainda tem esses fatores ambientais, o tabagismo, a obesidade, tudo isso vai interferir, vai prejudicar, vai aumentar o seu risco de doenças cardiovasculares. Em relação a colesterol, porque a gente vê, de repente, uma pessoa magra, fala, isso aí tá ok, não tem problema nenhum, mas de repente está mais alto que uma gordinha, digamos assim. A questão do colesterol tem muito familiar, né? Então, independente do peso... Porque você bate o olho, já vê o preconceito, já tá ali, né? Gordinho não, mas isso aí não aguenta, né? Mas não é assim não. Tem muitos magrinhos que têm colesterol extremamente alto. E isso geralmente é familiar. Quanto mais alto o colesterol, maior o risco dele infartar. E quanto mais alto, mais relacionado ao histórico familiar. Então, isso, às vezes, não depende só dos fatores de alimentação, não. Depende muito, muito do histórico familiar. Sem dúvida nenhuma. Bom, a gente tá chegando no final aqui. Tem alguma coisa que você queira destacar, que a gente deixou para trás, que a gente possa recomendar ou lembrar para quem está assistindo? Hábitos de vida, né, gente? Eu acho que o mais importante de tudo é a gente cuidar da nossa alimentação, fazer atividade física regular, então, cessar o tabagismo, reduzir os níveis de obesidade. Então, se a gente pode mudar alguma coisa, isso é muito importante para a gente. O que a gente não muda como histórico familiar, genética, não tem como, né? Mas se você pode fazer algo, né? Mude seus hábitos, tenta fazer um pouquinho, né? Cada dia, se você fizer um pouquinho mais, você vai adquirindo o hábito daquela alimentação saudável, daquela prática de atividade física, e isso não vai ser tão doído, não vai ser tão dolorido mais. Quer ver aquela pergunta agora? E a doutora Aline, cuida de que forma desse dia a dia? Eu tento fazer atividade física regular, tento manter uma alimentação saudável. Lógico, a gente sempre foge, né? A gente tem sempre tem aquela parte que, não, hoje não, né? Sempre tem os contratempos, sempre tem as confraternizações. Então, a gente não vai ser aquela chata que vai chegar no lugar, eu não como isso. Não, lá vem a doutora Aline, meu Deus, a festa que a doutora Aline tá, eu nem vou, né? Entendeu? Ninguém vai ser o chato da festa, ninguém vai ser o chato da turma. Então, você tem que tentar manter mais saudável possível no seu dia a dia, né? Então, se você tem opções, você regula isso, né? Você consegue controlar, não precisa exagerar em nada, não precisa ser, né? Tudo com parcimônia, né? Tudo com parcimônia. Em relação a encontrar a doutora Aline, está na clínica Alto Astral? Sim. Lá com o José Val? Sim. Onde mais? Eu atendo na clínica CapLife, ali na Contorno. Sim. Atendo em Cocalzinho de Goiás e atendo em Padre Bernardo, Goiás e Mimoso de Goiás. Então anda muito também. Demais, mas notícia ruim. Mas a rotina é boa, né? A gente gosta disso. Tá certo. Em redes sociais, então. Quem quiser fazer uma consulta grátis com a doutora Aline, não, brincadeira. Só conhecer um pouco mais a doutora Aline. Isso. Doutora Aline Campos, no Instagram. Geralmente eu posto algumas coisinhas. Sim, tem dicas lá? Tem dicas sim. Se quiser tirar alguma dúvida, eu estou sempre à disposição. Às vezes não dá para responder na hora, mas eu sempre respondo. Tá certo. Doutora Aline, foi um prazer conversar com você. Prazer foi meu. Certo? Coisa boa saber que a gente é alguém tão jovem, né, mas numa área tão complexa como a cardiologia. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Foi ótimo. Então tá certo.
Então, mais uma vez, a gente agradece principalmente, é claro, você, assinante aqui do canal 14 da NET, aos nossos parceiros. Então, está vendo aqui atrás, né? Sem eles seria impossível trazer tanta boa informação para você. Então, um abraço, até logo mais. E para quem não pôde acompanhar agora, pegou a entrevista no finalzinho, ela passa também em horários diversos, a grade de programação do canal 14 da NET e também no nosso canal do YouTube, Programa Autoação no 14. Com essa, já são 203 entrevistas. Até logo mais. Clínica Radiológica de Anápolis, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, Universidade Evangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, a Arte do Algodão, Laboratório Modelo, Farmácia Naturalis, Cicobi, Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Porto e Pereira, Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa 104,9 FM, Bioimagem, empresa biomédica especializada em diagnóstico por imagem, Única Unidade de Combate ao Câncer em Anápolis, Restaurante Barriga Cheia, Síntese Comercial Hospitalar, Extra Corpus, Equipamentos Médico Hospitalar, EgoService, Vigilância e Segurança Privada, Meglif Uniformes, Pérola Distribuição, Crédito, Contabilidade, Perícia e Auditoria, Laveste, Lavanderia Hospitalar, Arroz Frito e Restaurante do Macarrão, Fiberlink, Internet de Fibra Ótica, Doutora Cristiane Santos, Endodontia, Cirurgia Parodôntica e Traumatismo Dentário, Resgate, Remoção Hospitalar, ligue 0800 591 8750, Panificadora Avenida, Mamãe e Bebê Kids, Varejão das Fábricas, Clínica Alto Astral, Usa Arquitetura e Interiores, Fazenda Campo Largo, leite de qualidade, Arquivo Off, guarda e organização de documentos, Fisioesporte, a sua clínica de fisioterapia, América Enxovais e Decor, Isabela Queiroz, nutricionista e Dr. Shop. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.